filha. Vamos botar para gravar, então. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom dia, Sora. Tudo? Bom dia. Então, essa para vocês, então, a última aula antes do recesso, né? Deve ser uma emoção ímpar. Que bom, digo que pena. Que bom, que pena. Que pena, né? Em participar dessa aula, porque vocês estarão em contagem regressiva. Porém, esse recesso vai ser um pouco diferente, né? Dos outros. Com trabalho. Com bastante trabalhos, bastante atividades. Uma delícia, né, gente? Eu diria. Mas isso serve para enriquecer vocês de forma cultural, né? Vocês estarão aí se enriquecendo de saber, né? Porque vocês estarão realizando diversas pesquisas em todas as disciplinas, né? Então, vocês... Quem quer ficar rico? A gente quer ser inteligente. Isso! Mas esse é o objetivo, não só, mas ser enriquecidos de cultura. A inteligência e a sabedoria são as verdadeiras riquezas. Isso é muito lindo. Então, isso, filosofou, né? Então, isso é muito importante. Agora, fora de brincadeira, isso é verdade, gente. Então, nós estamos aí vivendo um período atípico, né? Como se diz, mas que vocês sairão vencedores com certeza. Na aula de hoje, nós iremos falar justamente, eu irei falar com vocês sobre essa atividade de pesquisa das férias, né? Eu estou deixando bem explicadinho. Vocês estão sendo, então, os últimos a receber essa instrução, né? Porque eu já dei aula no 6º, 7º, 8º. Agora vocês têm, né? A gente é só a segunda opção. O nono, na verdade. O 9º já recebeu, agora, o período anterior, as instruções. Desculpa. E agora é a vez de vocês, meus mimosos, tá? Então, no primeiro momento, a gente fala sobre esse trabalho, esclarece as dúvidas de quem tem, e aí, depois, eu mostro um slide, né, para fazer um fechamento, e assim vocês terem a oportunidade de apontar, de escrever, aí, anotar algumas coisas que teriam, né, ficar de fora. Esses slides, Sora, eles vão estar no grupo da escola, né? Pra gente... Esse slide? Eu já vai estar no grupo da escola, né? Já? Enviei. Sim. Foi eu não sei qual é, que achei que era um outro novo. Não, foi quando foi aquela primeira remessa de atividades. Sim. E aí ele foi junto. Aquele dos filósofos, Sora? Isso, meu amor. Isso mesmo. Sei, qual é? Sim. Tá? Então, Sus, vamos começar, que nem Jack, por partes. Tá? Tá aparecendo aí mais ou menos aí do meu pescoço para cima, porque o PC aqui, ele tem um probleminha, que eu tenho que fazer uma readaptação com livros, com minhas referências. Não há problema, Sora. Mas claro que não é problema, gente, olha. Né? Claro que não é problema, Sora. Isso aí a gente resolve. A conta. Isso, tudo lindo. Tudo mais de clique, como se diz. Pois bem, meus anjos, vocês estarão, então, recebendo no próximo dia 27, eu acho que é, segunda-feira, o cronograma de atividades, tá? Então, serão 2 folhas de história que vocês irão receber. Essa folha aqui, que fala sobre o passo a passo, o que vai ser realizado, né, no trabalho de vocês de pesquisa. E essa folha, como eu sempre mando, e a galera insiste em não ler, que fala sobre a data de entrega dos trabalhos, eu sempre leio, Sora, tanto que eu sempre entreguei nos dias exatos. Mas tem gente, amor, que não lê e depois fica no grupo ali. Fulano, tu sabe para que e-mail? Não dá, né, Sora? Daí fica difícil, enfraquece a amizade, como vocês dizem, né? Aí, depois que passa a aula, eu vejo lá no grupo.
Vocês sabem para que e-mail a Sora pediu para mandar? Vocês sabem que dia é para entregar? Vocês sabem que vocês sabem que vocês sabem? E aí eu fico só assistindo quando eu tenho tempo, né? Porque eu gosto de catar a vida de vocês. Eu fico assistindo lá. Só assistindo o circo pegar fogo. Exatamente, não falo nada. Só observo, como diz, né? Enfim, aí depois começam as mensagens no privado. Uma delícia, né? Então tá, meus amores, vamos começar com essa primeira folha, que eu vou fazer questão de ler as duas, para que não haja dúvidas, né? Essa primeira folha fala sobre a questão da organização do período de recesso, tá? Então, diz estudos domiciliares, segundo trimestre, terceira etapa. Queridos alunos e alunas, tendo em vista a continuidade do isolamento social, orientado pelo decreto estadual, para as escolas privadas e públicas, seguiríamos enviando as atividades referentes aos estudos domiciliares até o retorno das aulas presenciais. Ai, como você é uma querida, olha, gente. Eu faço o negócio organizado para vocês. Pena que vocês não me compreendem. Nessa segunda etapa do segundo trimestre, estaremos abordando ainda os conteúdos lá da etapa anterior, né, que foram disponibilizados os slides, o PowerPoint, né, a aula também através do esquema e todas as atividades de revisão que estarão sendo enviadas no dia 27, que é a próxima segunda-feira, que é a atividade de pesquisa. O conteúdo para vocês, 8º ano, é o iluminismo. Os prazos sugeridos, né, de realização e também do envio das atividades seguem os seguintes. Do 6º ao 9º ano, o que a Sora Linda fez? Deu um bom espaço de tempo aí para vocês. 13 de agosto. 13 de... Ai, que lindo, Nicolas! Basta que longe. De longe, né? Claro. Isso aí é para não ter desculpa, amores. Entendeu? 13 de agosto. Olha isso, era inteligente. Penso logo. Você era inteligente, isso. Querida, ó. Aí, ó, viu por que é importante o estudo do iluminismo? Para clarear as ideias. Qualquer dúvida ou esclarecimento estarei à disposição, como na primeira etapa, através dos grupos, né? E assim através do e-mail da disciplina. Parênteses, pessoal, em horário comercial, tá? O período de vocês, Ananda, é período da manhã, tá? Mas sempre estou à disposição também no período da tarde, quando posso, meus amores, tá? Então, assim, ó, a Sora trabalha em outra escola no período da tarde e noite. Nos meus intervalos, quando eu posso, eu dou uma olhadinha nas coisas que vocês mandam. Mas o período de vocês mandarem é em horário comercial, das 8 da manhã até as 18 horas, tá? Quando vocês mandarem depois das 18 horas, a Sora não vai ver. Ou melhor, vai ver, mas vai responder só no outro dia, tá, pessoal? Então, cuidem os horários. Tem gente que gosta de conversar com a Sora, mandar coisa meia-noite, 1h. Nossa, às 3 da manhã. Já recebi, né? Que eu sei que é o horário que vocês também estão de gaitada e conversa no WhatsApp, né? Mas só que a Sora também é o horário da Sora dormir, gente, né? Porque a gente tem que dormir. Então, e tem um horário. A Sora também é humana. Exato. Na outra escola, como eu sempre digo, eu tenho um pouco mais de turma do que na Nanda. Lá eu só tenho 21 turmas. Então, eu tenho que dar também assistência para essas crianças, entendeu? Putz, só 21 turmas, meu Deus. Sim, bem pouquinho, bem pouquinho. Tá? Eu tenho 4 disciplinas lá na outra escola. Então, é bem pouquinha coisa. Então, eu tenho que dar o suporte para essas crianças no turno da tarde e da noite. Mas, mesmo assim, a Sora sempre tem um tempinho para vocês. Sempre quando eu posso, eu respondo o e-mail, dou lá um clique, digo, ô, pessoal, tem coisa errada aí, façam de novo o trabalho, refaçam isso. Ô, gente, eu não pedi mapa conceitual, eu pedi isso, aquilo. Então, eu sempre dou um toque quando eu consigo dar uma lida já na hora, quando vocês enviam os trabalhos. E agora, à tarde, quando eu tiver um tempinho, eu já vou olhar os da semana do dia 17, que me enviaram, e tem bastante da turma de vocês, eu já vou deixar alguma observação, tá? A Sora viu e não me respondeu, não, a Sora viu, só que a Sora não teve tempo de responder.
tá? Então, aos poucos, eu vou mandando ok e vou botando alguma observação, tá? Pois bem, vamos para essa folha que é a mais importante neste momento. Tá? E vão anotando aí, gente, vão se mexendo, vão anotando. O que diz, então, nessa folha? Turma 8.1, atividade de pesquisa. Essa atividade de história terá como tema o iluminismo, destacando as ideias dos principais pensadores e as principais características do período, abordando as contribuições deixadas para a humanidade. Lembrete, e esse está em destaque, está em negrito. Para essa atividade, o aluno deverá pesquisar no mínimo 2 referências e no máximo 4 referências. 2 no mínimo, 4 no máximo. Não é, e aí vejam bem, tá em destaque na folha, não é uma atividade de copia e cola. Repetindo, não é uma atividade de copia e cola, é uma atividade de pesquisa. Quem fizer copia e cola, 0. 0, sem dó nem piedade. Onde o aluno, após a leitura da referência, irá escrever o que entendeu. Portanto, sempre oriento vocês a pegarem 2 referências para fazer os trabalhos, para não se atrapalharem, né? Como se diz. E a partir da leitura realizada, vocês vão escrever, tá? E eu já vou explicar na sequência de que forma isso vai se dar. No final, eu abro para os debates, tá? O que poderá servir como referência para a pesquisa? Livros, revistas, jornais, enciclopédias e até a internet. Inclusive, o caderno de vocês é uma referência. Aprendam a lidar com isso. Por que o meu caderno é uma referência, Sora? Pergunta o Nicolas. Por que, Nicolas? Tu sempre anota... Tu não perguntou, a Sora que fez a pergunta por ti. Por que o caderno é uma referência, professora? Porque, Nicolas, tu assiste a aula e tu vai anotando tudo. Então, essas anotações são referências, porque o Nicolas, a partir daquilo que ele entendeu, ele anotou, né? Pois bem, toda referência utilizada deverá ser mencionada ao final do trabalho no item referências. A pesquisa terá uma capa. Vejam bem, essa é uma parte bem importante. A pesquisa terá uma capa como primeira folha, né? Que vai lá os dados de identificação. Depois nós vamos voltar nisso. Do aluno, depois segue a pesquisa em texto único nas demais folhas e após colocará a conclusão, aquilo que entendeu sobre o trabalho, sobre a pesquisa. E, por último, as referências utilizadas, que são essas 2 na qual vocês irão escolher. Detalhe, não terá número mínimo ou máximo de folhas. Isso fica a critério de vocês, tá? O aluno que não dispõe de computador, o que faz? Né? Tem alguns alunos que não têm acesso, tem alguns alunos que precisam fazer o trabalho manuscrito, de próprio punho. Esse aluno vai fazer o trabalho seguindo as mesmas regras de trabalho digitado, né? Somente utilizando caneta azul ou preta, né? Com a folhinha bonitinho, nada rasgado, né? Não usando uma folha de caderno, outra de ofício, ou pegando, dando para o cachorro lamber, depois querendo entregar. Nada disso, tá? Nada disso, né, Eduarda? Eduarda meu cachorro comeu meu cachorro comeu meu trabalho. Pois então, sempre tem essa desculpa, né? Então, não me venham com desculpa de cavalo, e de às cachorro. Vezes a pessoa nem tem cachorro, Sora. Exatamente, não me venham com essas desculpas. Então, continuando, o aluno, então, que não dispõe de computador, poderá realizar o trabalho de próprio punho, escrito, né? Usando caneta azul ou preta e seguindo as mesmas regras para os trabalhos digitados, entregando o trabalho na data combinada lá na secretaria da escola. Para aqueles que retiram o trabalho lá, entregam lá, né?
Se surgirem dúvidas, por favor, entrar em contato pelo grupo da turma, em horário comercial, é claro, né? Ou pelo e-mail da disciplina que está no cronograma inicial. Bom, agora vamos por partes, né? Professora, eu faço a pergunta como se vocês estivessem, né, realizando. Professora, o que é um trabalho de copia e cola? É aqueles que vocês vão lá, pegam um assunto na internet, né? Na Wikipédia. Na Wikipédia, que vocês sabem que eu odeio. Daí vocês fazem de propósito, vocês vão lá, pegam os dados, Cata, né? Wikipédia, copia Coisa mais tudo, linda. cola. Nem lê. Exatamente. Não lê, né? Tá, e assim, tipo, copia e cola, inclusive com o nome de quem fez, quem ou publicou, e cola na folha e entrega para a Sora Ellen, porque ela não vai ler. Sério que já fizeram isso, Sora? Que já botaram o nome do autor? Direto. Meu Deus! É que nem um mapa conceitual, né? Um absurdo. Como se eu não soubesse que estavam copiando da internet. Mas, enfim, a Sora ama, a Sora cuida, né? Aí, exatamente. Pois então. Aí, né, a gente dá um se liga, um se fraga, aquela coisa. Então, copia e cola, pessoal. Não. Sora, mas tem um trecho que eu achei super legal, que eu gostaria de pegar. Tipo, o Raul perguntando. Sora, tem um negócio lá que, eu quero pôr no meu trabalho. Eu posso? Deve, Raul. Deve. Trechos. Pequenos trechos. Pode, é assim que eu faço, Sora. Pode, não tem problema, tá? O que não pode é copiar tal qual. Jogar lá, na folha. Isso não pode. E nem ler o texto, né, Sora? Às vezes pode estar um bagulho muito errado, falando Pedro Álvares Cabral matou tantas pessoas. Quase que matou, não sei. Tá, começando... Pedro Álvares Cabral, etc. Nada a ver, Sora. Matou os três porquinhos. Por que estão pedindo pra remover exatamente. Pedro Álvares Cabral é o pai do Anísio. Júlia, a Júlia tá pedindo aqui pra te remover, por quê? É tu que quer sair da aula? Quer sair da aula? Estão pedindo aqui pra te remover? Ué? Não sei, apareceu 2 vezes aqui na tela. Mas, enfim, né? Não é copia e cola. Outro ponto, né? Então, falando sobre a questão da formatação da pesquisa. O que é formatar? É dizer que tipo de fonte, o número de fonte, né? A forma como se escreve, coisa e tal. Vocês estão acostumados a fazer trabalho. E sabem que a fonte para títulos é fonte 14 e para o texto é fonte 12. Tá, pessoal? Corpo do texto, para quem for digitar, é 12. Anotem aí, quem não sabe, né? E para os títulos, subtítulos, aquela coisa toda, fonte 14. Como é um trabalho de pesquisa, tá? E aí a gente tenta extrair um pouco do que diz lá nas referências da ABNT para trabalhos escolares, principalmente de ensino fundamental. O que se faz quando é pesquisa? Capa, tá? A capa com os dados de identificação. Primeiro lugar, pelo amor de Deus, nome da escola, né? Com letra maiúscula, né? Aquela coisa toda. Depois vem trabalho de o nome do assunto, coisa e tal. E lá embaixo... Sora. Oi, Miguelzito. A gente tem que fazer sobre o iluminismo cravado ou pode ser também sobre os déspotas esclarecidos? Tipo, pode deve ser entrar, pode entrar um pouquinho sobre nessa parte. É porque, Miguel, no iluminismo envolve os déspotas, envolve... Não sei, é que às vezes, tipo... Então não faz sentido. Ele quer limitar, por exemplo, só limitar os teóricos do iluminismo. Ah, tá. Entendeu o que ele quis dizer? Pode adentrar. Né? Tá bom. Que seria um tópicozinho. Um tópico, né? Isso aí, vocês que vão criar, né? Vão usar da imaginação. Então, seguindo um pouco dessa questão da formatação, né? Em primeiro lugar, a capa, né? Com os dados de identificação de vocês. E depois da capa já vem, então, a pequena introdução. Falando sobre o trabalho, né, pessoal? Nunca esquecendo que a introdução é a apresentação daquilo que vocês estão fazendo, né? A apresentação do trabalho. Então, vocês estão dando uma breve apresentação através da introdução e depois tudo em texto corrido, gente. O que é texto corrido? Não precisa pular uma folha para escrever na outra. Pode continuar abaixo, tá?
Vem a introdução, logo já vem o texto, tá? Escrevendo ali o início do trabalho. Não tem número de folhas, pessoal, é tudo com vocês, tá? Feito isso, Sora Ellen, quem é que pergunta agora? Vamos supor a Thaislaine. A Thaislaine quer saber, Sora, quando eu escrever o meu texto, eu posso pôr imagens? Eu posso botar um mapa? Pode, Thaislaine, pode pôr, tá? Não Só que em tem anexos problema. no final, né, Sora? Não, vocês podem pôr no corpo do texto, tá? Eu tô salvando de vocês, pode. Tô salvando vocês de fazer anexo, por quê? Porque daí, se vocês fizerem um anexo, vocês vão ter que fazer uma espécie de legenda, tá? De referência. Por exemplo, figura número 1, sobre os déspotas esclarecidos. Lá no texto, onde fala o déspota esclarecido, tem que estar o número 1. Tá? Porque vocês estão fazendo referência a esse texto correspondente àquela figura. Então, eu deixo, né? Eu permito... Oi. Não tem Sofia. problema colocar, tipo, a figura do iluminismo e tal na capa, né? Como é que é? Colocar alguma foto do iluminismo na capa, tipo, eu trabalho iluminismo, colocar uma fotinho do iluminismo abaixo do título. Olha, abaixo do título pode, tá? Na capa de apresentação, não, ô Sof, já aprende isso, tá? A capa, dificilmente a gente vai trabalhar com o uso de imagens. Qualquer capa, né? Hoje ainda estava falando para o pessoal do 9º ano que vocês têm que começar a se emendar nessas coisas, né? Serem mais ligados nessas questões, assim, principalmente de trabalhos. Porque a escola não podia colocar. E isso não pode. Na verdade, em capa não se põe foto, não se põe ilustração. Aí no corpo do trabalho, sim. No texto, sim. Pode trabalhar com imagem. Está correto, porque isso aí serve, então, as normas de formatação de trabalho, tá? Pois bem. Aí, pessoal, depois que vocês fizerem o texto, né, bonitinho, com tudo que vocês queiram fazer, colocar, porque o que é a pesquisa, né? Para quem não entende, né? Sora Ellen, como é que eu faço essa pesquisa? Bom, eu escolhi o meu livro, tá? Os 2 livros. Eu escolhi esse e escolhi esse para trabalhar e também vou pegar algumas coisas das anotações. Quem é que quer entrar? Pois bem. E eu escolhi também o material do meu trabalho, né? Do meu caderno, para colocar lá. Tá, ok. Pode. Tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ler, parará, e vou anotando ali no meu caderninho, tá? O que eu achei importante, vou destacando, vou lendo, parará, peguei o outro livro, vou fazer a mesma coisa, vou lendo, vou anotando o que eu achei de importante, coisa e tal. Depois que eu anotei tudo, depois que eu fiz tudo, aí sim eu vou fazer o meu trabalho, tá? Por isso que eu acho importante e por isso que eu dei tempo, que a atividade de pesquisa requer tempo, né, gente? Vocês têm que se acostumar com isso. Leiam o que vocês estão fazendo. É mais fácil. Leia a nota. E outra, vocês já estão aí na frente, principalmente vocês da 8.1, porque eu sei que tem vários alunos que têm todo o conteúdo anotado, os principais tópicos no caderno. Já é um facilitador, já tem aí, ó, 70% do trabalho pronto. Então, usem da criatividade de vocês, tá? Terminou o texto, botei o que eu quero de imagens, já separei. O que eu vou fazer? A conclusão. O que eu entendi ao realizar esse trabalho? Gente, introdução e conclusão, sempre digo, não encontra pronto em livro. É de vocês. É vocês que têm que criar, tá? Não tem pronto em livro. Depois da conclusão vem a tal referência, da onde vocês tiraram as coisas, tá? Então, tudo isso em textinho corrido, tá? Não precisa trocar de folha. Usem da criatividade de vocês. Perguntas sobre essa parte?
Não sei, cara. É porque ficou tão explicadinho, tão direitinho, assim. Não tem tanta confusão. Gabriele. Não, a senhora fala, porque depois, assim, ó, que nem eu disse lá na outra turma também. Eu sei que tem alguns professores que já botaram o trabalho para vocês, esse do recesso. Já disponibilizaram nos grupos, já noticiaram como é que tem que fazer coisa e tal. Só que oficialmente, pela escola, só no dia 27 que o pessoal vai publicar esse trabalho para vocês, né? Na segunda-feira. Então, assim, eu deixei, na verdade, eu ia colocar na semana passada também, mas eu achei importante deixar para essa semana, porque era a última aula, né? E sempre tem um povo que acaba se atrapalhando, né? Já ia começar a alocar semana passada. Então, a É gente verdade, sempre tem, senhora. sempre tem, porque tem que ter Sempre tem, aquele não tem, para não tem. defender a Sempre tem bandeira. que ter. Sim, É, tem que honrar a bandeira. Então, assim, ó, eu já deixei então para falar hoje com vocês, porque eu sei que na segunda o pessoal vai estar publicando o trabalho, tá? Que é esse aí, não é outro. Eu já eu fiz um pouco diferente, né? Não sei se vocês perceberam. Fazem 2 semanas ou 3, que eu não postei nenhuma atividade para vocês. Porque desde que a é gente verdade, senhora, só começou, revisando. exatamente, eu dei prioridade e assim eu avisei também que eu não ia botar atividade, que nós íamos primeiro trabalhar com a revisão, porque vocês tinham que entender aquilo que foi enviado. Não adianta estar mandando 500 mil atividades, sendo que vocês não estão entendendo bolhufas de nada. Aquelas primeiras atividades que foram enviadas, eu mandei com propriedade, porque aquilo ali foi da aula presencial. Aí a gente rasgou o véu, como se diz, né? Mas as outras que foram de conteúdos que foram aplicados já na atividade à distância, não. Então, por isso que eu dei prioridade para não enviar, e avisei que não iria enviar nessas semanas atividades para vocês, para que a gente trabalhasse nessa revisão. E eu acho que ficou melhor assim. Ou vocês não acham? Não, senhora, ficou muito melhor, porque a senhora, além de corrigir, dava acrescentava mais algumas coisas a mais. Exatamente. E aí a gente vai acrescentando conteúdo. Então agora vai ficar muito tranquilo no retorno, porque vocês já fecharão essa etapa do iluminismo e a gente não volta, no caso, no iluminismo. Encerrou ali, tudo bonitinho. Aí a gente inicia uma outra etapa, que é a formação dos estados nacionais, que é a continuidade do iluminismo. E vocês vão entender melhor. Compreendem? Senhora, compreendo. Uma única questão. O que vai vir depois do iluminismo, senhora? Qual vai ser a próxima matéria? A formação, já te digo aqui certinho. Cadê minhas anotações? Eu tava curiosa, senhora, pra isso. Já ir me preparando. Já ir te preparando. Já te digo, minha velha, já te digo. Tá bom, minha senhora. Ai, que coisa linda isso. Já te digo bem certinho, tá? Nós temos aí, então... Aí eu já anoto aqui, senhora. Isso, nós temos aí a continuidade, então, do iluminismo, através, então, da formação, né? Ai, tem os déspotas que a gente já passou. De fato mesmo, agora o próximo conteúdo... Ai, tem uma coisa me fincando. Seria a independência dos Estados Unidos. Ah, que interessante! Sim, sim, sim. É bem, bem, bem bom esse conteúdo aí. Vocês vão gostar legal, também. sim. É que Eu sempre quis saber como é que isso daí. E aí entra a Guerra dos 7 anos. É o que é? Que não foram 7 anos, a Guerra dos 7 anos. Entendi. E a gente vai aprender essa guerra dos 7 anos. faz parte, né, da independência dos Estados Unidos. E aí, pessoal, depois disso, aí é uma delícia só. Revolução Francesa. Oh my gosh! Que aí, mais uma vez falando, né, entra aí um pouquinho, voltamos ao iluminismo, porque vocês estão lembrados, e claro que estão, sobre os ideais, né, que eu ainda bati e perdi. Sora, é que, tipo, essas coisinhas de história sempre um complementa o outro, não tem como. Exato. Um complementa o outro.
É um atrás do outro. É sempre assim nessa É um sequência atrás do pra gente não se perder. É. E aí depois a gente dá um tempo na história geral e entra na história do Brasil. Ah, eu queria muito saber, Sora. Exato, a gente Mas isso é dá... no ano, não? Oi? Essa a independência do Brasil, essas coisas assim, é no nono ano, não? Não, é no 8º processo de É independência do sério? Brasil. Exato, o processo de Mas a emancipação gente só tem política. mais um trimestre. Ah, para vocês mas é uma delícia, uma Ui, delícia. nossa, ai que delícia! Dois conteúdos ao mesmo tempo. Isso, Uhul. porque aí a gente tem que trabalhar história geral e história do Brasil. Bem-vindo ao 8º ano, meu amor. A gente vai aprender a independência da Rússia, Sora? Não, daí a Rússia já é no 9º ano. Ah, a Rússia. Eu Isso. gosto bastante de lá. Você que me entende? Peguei referência Entendo. dele. Então, meus amores, Eu não gosto da Rússia, não. tornando a questão do trabalho, da pesquisa, tudo ok? Alguma dúvida? Não, você explica bem Aproveitem. direitinho. Uma dúvida, Sora. Oi, quem é que quer perguntar? É o João, Sora. Oi, João, quanto tempo, meu filho? Eu queria saber se esse trabalho é sobre algum ponto específico do iluminismo ou se é o iluminismo em geral. Geral, Geral? Tá. geralzão. Tá bom. Ô, Sora, minha pergunta é se eu posso fazer tipo em tópicos ou tem que ser em texto corrido? É que, na verdade, a pesquisa em si é o que tu vai desmembrar, falar, o que seriam os tópicos, a entrada dos parágrafos. É isso. Mas pode fazer, não tem problema. Tá bom, Tipo então. assim, Obrigada. como é que a Sora sempre fala? Façam, meus amores, pelo amor de Deus, façam. Tá? Façam do jeito que der. Mas caprichado, Mas pelo amor façam de Deus. direito, pelo amor de Deus. Né? Realizem de forma Faz de novo, satisfatória. faz direito. Exato, para que eu possa me orgulhar. Dizer, olha como eles Como trabalham. assim, Sora? Para A dar senhora não tem orgulho da gente, Sora? Tenho Como assim? A senhora não tem orgulho da bastante, gente? né? Mas você tem que continuar o processo. Tá ok? Mais alguma Tá bom. dúvida, pergunta, questionamentos? Sora, tipo, Oi. na referência, né? Tipo, lá no site, precisa botar o link do site. Exato, Raulzito. O link e a data da pesquisa. Ok. Se tiver, o Raul, o nome do autor, ok. Agora, grande parte desses, desses sites aí, com esse material, não vem com o nome do autor ou diz que foi feito no grupo tal. Tá? Porque foi feito em conjunto. Por exemplo, se reuniu o Raul, o João, a Eduarda e publicaram. Aí eles falam, grupo tal, tá? Mas não tem problema. Pega o link, põe a data da pesquisa e se tiver autoria, coloca lá. Ok. Ok? Muitas atividades, muitas tem que fazer no caderno ou impresso. Karina, o trabalho, como a Sora leu, não sei se tu estava no início, a Sora botou que o trabalho tanto pode ser digitado, porque é uma pesquisa para ser entregue, quanto de próprio punho, tá? Esse trabalho, ele segue o cronograma que eu estou disponibilizando junto com o passo a passo. Ah, tá, chegou agora há pouco na aula. Isso, Karina. Então, tem as duas opções, seguindo as mesmas regras para trabalho digitado, com a caneta azul ou preta, seguindo tudo ali que está no cronograma, que tem um cronograma com o passo a passo do trabalho, Karina. Que tu vai estar disponível na segunda-feira. Oi. A senhora falou que pode ser caneta azul ou preta. Na linha, assim, quando tu for na coisa digitalizada, pode ser azul ou preto também ou só preto? Não, pode ser azul ou preto. Ah, tá. Só não pode ter coisa vermelha, verde, essas coisas assim. Sim, o carnaval fora de época, como eu sempre digo, né? O pessoal ainda está no tempo da canetinha, do lápis de cor, nos trabalhos, daí não dá, É né? verdade.
Vocês já passaram Olha. dessa etapa, entendeu? Desculpa falar isso Só no pra caderno, vocês. assim mesmo. Mas não para no trabalho. caderno, para destacar, que quer arrumar, tudo bem. Né? Que nem uma vez eu falei para vocês, desculpem falar isso, mas vocês já estão meio velhinho para estar fazendo essas coisas. Sora. Esse festival de canetinha. Estamos quase se formando já. Exatamente. Tá? A senhora fica um pouco nervosa com essas coisas, mas tudo certo. Dúvidas? Não? Então, assim, meus amores, segunda parte da aula, né? Dando assim, ó, mais uma vez, para não ter dúvida, já uma explanação geral do assunto de vocês, né? Que é o iluminismo. Eu acredito com toda a força do meu pensamento que o slide vai entrar. Porque Deus quer que entre para vocês. E vai, Sora, e vai. Vai entrar E vai, sim, vai tá? sim. Então vamos fazer um teste agora. Vai entrar, Sora, eu acredito no que Eu acontecer. também acredito. Eu acredito. Nós acreditamos. Exato. Nós acreditamos. O que diz na tela de vocês? O que aparece? Pernambuco. Ah, então entrou. Entrou, Sora. Sim, são os meus apoiadores nesse momento. É um material. Por que eu uso esse site, né? Que é do governo lá de Pernambuco. São materiais que eles disponibilizam, né? Para todo mundo usar. E eu gosto muito desse material, tá? Porque tem aí algumas informações bem interessantes. E eu tô aparecendo na tela para vocês também? Não, Sora, como eu tô no telefone, não tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo, Mas Sora, aqui no aqui tem. computador tá aparecendo. Sora, tem a tua Tá câmera aparecendo. e teu notebook. Tipo assim, computador, notebook aparece, já em telefone não. A gente tá vendo Só tua fica testa só, clicando. né? Mas estão vendo a telinha aí, né? Sim. Então, Eu tô assim... vendo da tela e eu tô. Isso. Bom, nesse primeiro slide aqui, pessoal, mostra aí uma figura, ilustração de Brasília, né? Dos 3 poderes, né? Poder executivo, legislativo e do judiciário. Aqui diz para observar a imagem, mas enfim, não vamos fazer esse exercício. Agora eu não sei por que ele não tá. Eles dá uma travada bonita. Aí fala ali sobre essa questão dos poderes, né? Mas não é isso que eu quero mostrar aqui. O que a gente pega aí, e vocês vão anotando, pessoal, vão anotando aí o que convém, o que vocês acham que poderão utilizar no trabalho de pesquisa, tá? Fala sobre a origem do iluminismo. Tem alguém com o microfone aberto? Tá dando ruído aqui. Deu. Não, Agora terminou. O que é, então, o iluminismo, né? O que diz ali, o que é o iluminismo? Diz que o iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, a qual ficou conhecido como o século das luzes, ou o século da ilustração. Então, como eu falei lá na aula anterior, né? O porquê que o nome era esse, século das luzes, né? Ou o século da ilustração? Porque foi um período muito importante, né? Na qual a gente classifica como um novo olhar para a humanidade, tá? E aí diz no outro item que o pensamento iluminista teve sua maior expressão na França, o difundiu. O que é difundiu-se? Espalhou-se, né, pelo mundo, influenciando o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte. Aí já entra, pessoal, no nosso próximo conteúdo que eu falei lá, do processo, né, dos Estados Unidos, Revolução Francesa e os movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil. Tá? Inclusive no Brasil. E aí, no primeiro item lá, lembre-se que o iluminismo foi um movimento intelectual
ou que seja, né, conjunto de ideias. Os iluministas, eles são filósofos que desenvolveram, então, estas ideias. Então, ali diz uma comparação. O que é o iluminismo e quem são os iluministas? O iluminismo, então, quer dizer, conjunto de ideias, movimento intelectual, e os iluministas são aqueles que projetaram esse ideal, né? Então, seriam os filósofos. Digam quando eu puder passar para o próximo slide. Posso passar? Professora, como vai estar no YouTube, não precisa ficar perguntando, depois é só ir lá no YouTube e ficar pausando. Exato. Esse material tem à disposição, pessoal. Só botar ali, iluminismo, PowerPoint, daí põe, aparece Pernambuco, é esse aí mesmo. E foi o mesmo que eu disponibilizei para vocês. Foi o mesmo material. Só que a capa dele era outra. Era um quadro, era uma pintura. Naquele outro que foi enviado para vocês. Mas o conteúdo é o mesmo, tá? Sim, eu tô observando aqui, é bem igualzinho mesmo. É igual, é a mesma coisa. Só que não tem ali o início dos 3 poderes, não fala sobre essa... não tem tanto assim. Não tem. Agora passou. As condições, então, para o desenvolvimento do iluminismo. Né? Aí tem tipo um mapa conceitual que mostra. Tá? O primeiro ali, Revolução Científica do século XVII. Quem é que lê? Qual, professora? O primeiro, Revolução Científica do século XVII. Tá. Movimento que mudou a visão do homem moderno ao utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Antes, a Igreja explicava os acontecimentos por meio de preceitos religiosos e da fé. Então, aquilo que também a gente já viu, a questão do meio da utilização da razão para a explicação até mesmo do óbvio, né? Não se baseando, não se utilizando somente daquilo que a igreja falava, né, por parte da propagação da fé, mas sim através do uso da razão, na qual as pessoas tenham a capacidade de fazer a utilização da sua forma de pensar, para, então, de promulgar ideias, para promulgar pensamentos e tudo isso. Né? O próximo, Ascensão. Ascensão. Peraí, Gabi. Nossa, as cachorradas aqui não estão legal. A ascensão econômica da burguesia. A classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia. Pessoal, também aquela outra parte que eu expliquei para vocês, né? Quando a gente falava sobre o que é de competência de cada um, o que representa para cada um. Ora, a igreja, qual é o papel dela? Trabalhar a questão religiosa. A questão da burguesia, qual é o papel dela? Fazer o investimento, né? Trabalhar na ordem econômica. Qual é o papel do rei na administração? Então, o que é de competência de cada um? Que aí foram quando começaram os problemas. Quando a igreja começou a se meter, como a gente fala popularmente, né? A interferir nas outras esferas que não eram de sua competência. Né? Foi aí que os problemas começaram a acontecer. Próximo item, a crise do antigo regime. Eu falo. Isso, vamos lá. Insatisfação contra os governos absolutistas. A insatisfação contra os governos absolutistas. Quem era o governo absolutista mesmo? Quem é? Era os reis, não? Exato. Os reis, os nobres. Então, por isso, essas 3 ideias ligam a ideia central ali do redondinho que fala sobre os pensadores. Vamos lá. Posso ler? Vocês podem ir trocando, podem ir lendo. Lê ou não? Eu leio. Eu vou ler. Os pensamentos iluministas criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis,
os privilégios da nobreza, do clero, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Mercantilistas. Pessoal, assim, ó, então, que nem aquele outro quadro que eu mostrei também na outra aula, né? Então, a gente está só fazendo um fechamento, assim, ó, por cima, para vocês relembrarem esses principais pontos. Os pensadores iluministas, eles iam de encontro, né? E quando a gente fala de encontro, eles fechavam com a questão da razão. Porém, eles eram divergentes a essa questão, principalmente, que fala sobre o poder absoluto dos reis, porque eles condenavam esse tipo de prática. Eles entendiam que esse tipo de prática não era condizente à situação. Tá? Então, por isso que esses 3 elos, esses 3 pontos acima, ligam ao de baixo. Tá? Essas práticas, elas não eram de favorecimento. Então, por isso que os pensadores iluministas, eles não acreditavam e eles não aceitavam esse tipo de situação. Então, a gente entra no contexto histórico que surgiu o iluminismo. Quem é que lê? E vão anotando o que vocês acham que vão precisar para pesquisa. Aproveitem. Pode ler. Desde a Idade Média, contexto histórico em que surgiu o iluminismo. Desde a Idade Média, a visão teocêntrica, marcada pelo misticismo religioso, dominava na Europa. Neste período, predominava o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar fé e razão. Vamos parar aí, então. Teocentrismo. O que significa isso, teocentrismo? Alguém sabe? Não é aquele Lá embaixo, ó, do grego theos e crã. É a concepção segundo a qual Deus e o centro do universo. Tudo foi criado por ele e por ele é dirigido, e não havendo outra razão além do desejo divino sobre a vontade humana. Parou aí, exatamente. Então, o teocentrismo, por que toda essa ideia era divergente ao pensamento dos filósofos? Porque, na verdade, o que se pensa? Que o ser humano passa a ser o centro das atenções, e não mais a questão divina, né? Vamos parar aí, né? E aí chega na questão também da insatisfação causada por quem? Pela opressão dos monarcas absolutistas. E qual que é que o humano, o homem é o centro de tudo? Qual é o nome? Agora me fugiu também. Mas também é centrismo. Agora me fugiu. Não é... Tá na ponta da língua. Já vou dizer. Tá na ponta da língua. Já vou dizer. Ai, meu Deus. Enfim, até o final dessa leitura, a gente já... tá na ponta da língua. Posso ler o próximo ali? O próximo? Pode. Calma, Vitória, calma. Tá na ponta da língua, calma. Tá na ponta da língua. O homem como sendo... Ô, Lia, faz o seguinte, como tá tu e o Hélio falando... Ai, meu Deus. Como é que é? Teocentrismo. Não é. Não. É teocentrismo, senhora? Antropocentrismo. Agora vem. Boa. Antropocentrismo. O homem como sendo o centro do universo. A senhora se lembrou. Aê! Boa. Boa. Vamos lá, Aê! gente. Aê! É as gurias, Sora! É as gurias sempre. É as professoras! É a Sora, ela sempre. É a Sora! O mundo físico. Continua. Mas não tem um a partir do século lá? Diz Não tem um a partir, nenhum? a partir do século XVII é que eu tinha falado ali. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo fundamentada na razão. Sim, a razão como centro de tudo. Continua. Vai, Gabi. Ah, tá, eu vou ler então. Vai, Gabi.
Tá, cadê? O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. E isso se fez muito importante, é o que nós utilizamos, né, para justificar a ciência, principalmente, né? A questão da valorização do indivíduo e o uso da ciência como forma de justificação plausível para as coisas que acontecem fez surgir esse novo modo de pensar, né? Não é tudo vem de encontro com essa modificação, pessoal, né? Quando a gente fala, mas hoje o céu está azul. O céu está azul, eu ia se dizer antes por quê? Porque Deus quis assim, né? Então, por isso que hoje não está chovendo. Aí chegaram esses teóricos que dizem, não, hoje o céu está azul, porque uma massa de ar quente junto com uma massa de ar fria, enfim, vão dar uma justificativa científica para isso, né? E aí, comprovado através do quê? De experiências, comprovada através da ciência que isso, mas isso dá isso. Né? E aí, para a gente fechar, né, o iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Então, houve, uma nova forma de pensar a partir desses princípios, onde o homem, ele além de ser o centro da atenção, essas explicações, né, científicas, elas têm um meio comprovativo, né? Não é assim, eu estou dizendo que o céu está azul porque teve a dança do não, é porque tem uma experiência que diz, tem uma comprovação científica que diz que isso, mas isso acontece isso. Entendem, meus amores? Sim, professora. Sim, professora! Né? Entenderam, é? Entenderam! Sim. Coisa mais amada. Né? Então, meus amores, eu espero do fundo do meu coração, voltando a aparecer todos em tela, que vocês tenham um ótimo recesso, que vocês aproveitem, então, para descansar um pouquinho, né? Mas também não esquecendo de realizar as atividades, né? Estaremos ainda conectados, né? Nessa semana que vem, porque é uma semaninha, né? Por isso que a Sora já deixou a entrega do trabalho um pouco mais, lá para o dia 13, para que vocês tenham tempo de dar uma descansada e depois fazer. Torna a dizer, vocês têm tudo. Vocês têm, inclusive, no caderno, né? Uma boa parte, 70% Temos desse tudo, trabalho. tudo. Graças ao Senhor. Meus amores. E quem é que está de aniversário hoje? A Julinha, minha crush. A Júlia, querida. Felicidades, amor da Sora. Tudo Cantar de parabéns lindo. pra ela, minha crush, Sora. Parabéns tudo de lindo para na sua Julinha. vida, querida. Vou matar a Gabriela. A Júlia tá até deitada. Que abuso receber as Tá felicitações deitada. deitada. Então, ó, é o aniversário. A Lia desativou o som Toda da felizinha. Gabriele. Eu não acredito nessa desgramada. Viu como É que ela não é quer. querida? Olha como olha. Vamos dar parabéns virtual Depois eu ignorar o para Não Júlia. sabe por quê, Sora? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. É Big, é Big, é Big, é Big, é Big. É hora, é hora. Tem uma voz mais grossa no fundo. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ratim, bom, Julinha, minha crush, Julinha, minha crush.
Então tá, Com amores, quem será? beijinhos. Com quem será? Bom recesso. Com quem será? Com quem será? Com quem será que Júlia a Júlia vai Tchau, defender? São Miguel. Tchau, Tchau, Éder. Sora. Tchau, Tudo de bom, Gabriele. senhora. Raulzito. Vai arrepender esse Beijo, português, vai querer. Sofia. Beijo. Beijo, Thais. Tchau, Cadê a Sora. Thais? Tchau, Joãozito. Beijo. Beijos. Sora. Quem Beijo, mais que aparece? Tchau, Julinha. Beijo, Sofia. Lia, linda. Nicolas. Beijo, beijo. Beijos, beijos, beijos. Sofia O tá pessoal tão que linda vai hoje. aparecendo. O Éder, a Júlia, que já dei. Luiz. Quem aparece? Tchauzito. Tchau, Sora. Gabriele. Karina. Entendeu, Karina? A Karina não tem áudio nem micro, não tem áudio nem Ah, é câmera. Sora. verdade. Depois, qualquer coisa, ela entra em contato. A Nayá, querida, apareceste no final ali o rostinho para mim. A Carita. Os bonitos todos. Quem é que ficou por último? Que eu tenho que desligar. Eu, Sora. É. 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 Ah, o Joãozinho que abriu a câmera. Coisa mais mimosa da Sora. Interromper a gravação. Depois vai aparecer na gravação lá para quem